o que é militância, o que ela defende, porque ajuda o pessoal também no debate desses movimentos sociais. Aí ajuda isso, entendeu? O que é militância, o que é que ela tá, porque aí a minha conversa, né? O que é militância? É isso, tá entendendo? Porque tem aqui pessoas. Não, olha, então vamos lá. Entendeu, Renato? Seria muito bom fazer esse debate aí que você colocasse. Nós vivemos várias fases da relação do PT com os movimentos sociais. É muito difícil a gente dizer que o PT se afastou ou rompeu e tal, porque estabelece uma coisa que não é o que melhor explica. Para mim, o que melhor explica é o seguinte: em que patamar se dá essa relação? Porque um cara que é sindicalista, que é candidato, que mobiliza a base do sindicato dele, ele tem relação com o movimento social. Mudou a qualidade. Então, essa qualidade da fundação do PT é que nós temos que recuperar. Porque tem uma coisa que foi muito forte no PT, que é a ideia de que nunca a classe trabalhadora, ou esses que vivem do trabalho, como ele fizeram política. Sempre foram massa de manobra para os outros fazerem política. Então a ideia original do PT não era baseada na democracia representativa. Nós vamos criar um partido aqui para eleger as pessoas que vão nos representar. Não, nós vamos criar um partido aqui para os trabalhadores fazerem política. Então isso determinou um padrão de organização. Onde é que os trabalhadores fazem política? Porque não vai ter espaço institucional para todo mundo representar alguém. Você somar vereador, prefeito, deputados, senadores, conselheiros tutelares, sei lá, qualquer coisa que seja representante de alguém, vai ficar um monte de gente fora. Essa ideia de campo de futebol não era a ideia do PT original. Nós vamos ter um monte de gente na arquibancada empurrando os que de fato vão estar lá jogando. Nós queremos um jogo onde todo mundo possa jogar. Então isso gerou, para usar a palavra do ânima, da alma, do substrato da militância. Eu vou estar num partido que depende de mim. Não sou eu que dependo do partido. Se eu não for na reunião, não tem partido. Se eu não pegar a assinatura do outro para filiar, não cresce o partido. Se eu não pagar a camiseta, o bottom, a mensalidade do partido, não vai ter como alugar uma sede. Então, esse espírito de auto-organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, do início do PT, ele estava sintonizado com uma hegemonia que tinha também em outros setores. Porque no movimento sindical, eram as oposições sindicais, que eram horizontais, contra os pelegos. Na Igreja Católica, eram as sebes e não as paróquias. Era um elan, um ar, um negócio que todo mundo respirava de participação, porque a ditadura tinha cortado toda a participação. O que tinha de participação antes foi morto, foi dizimado, foi expulso, foi fechado. Não tinha grêmio, tinha centro cívico, não tinha diretório livre, tinha nomeados. Então onde é que as pessoas participavam? Elas participavam na resistência, ponto. Quando você investe, vamos dizer assim, agora, como toda organização operária, trabalhadores, ela se organiza, ela vai criando as suas estruturas. As estruturas não são um mal em si, é bom ter uma sede própria. É ruim quando essa sede própria substitui outras coisas. Né? Tem um texto do Mandel, dos anos 80, né? Teórico trotskista importante, Del, que era justamente sobre a burocratização. Como o movimento operário cria as estruturas e não se vê dominada por elas. Porque as estruturas são necessárias. É bom que os sindicatos tenham estrutura. É bom que o partido tenha estrutura. É bom que a gente ganhe espaços institucionais. Agora, como é que esses espaços se compõem em função de um projeto para não substituir aquilo que eles representam, ou aqueles a quem eles devem contas?
Então, no último período, o PT ele foi não só abrindo mão da política e da ideologia centrais, ele foi também abrindo mão da participação e do protagonismo das pessoas. Por isso é que antes tinha núcleo. Qual é a origem da tendência? Que é um traço distintivo do PT na estrutura orgânica dos partidos de esquerda do mundo. É que justamente para trazer esse pessoal que veio da luta armada, que veio da SEBS, da Igreja Católica, que veio da resistência de matriz africana, que veio da universidade, que veio do mundo da cultura, que veio dos sindicatos, você tinha que construir espaços de participação para todos e todas. Então, isso gerou a ideia de proporcionalidade e a ideia de tendência. Diferentemente de outras matrizes políticas e estruturais. Até hoje, num sindicato, eu posso ter 52% dos votos, eu tiro da diretoria 48% dos que votaram contra mim. No PT não tem essa. Se eu tenho 3%, se a minha ideia teve 3% de adesão, eu vou ter 3% na direção do partido. Minha voz vai se fazer ouvida. É um estímulo à participação. Como a cota também é. É uma ação afirmativa. A gente identifica que tem um déficit de participação das mulheres nos espaços de poder, você cria um meio artificial que é uma decisão política coletiva. Aqui vai ter metade das mulheres. Aqui vai ter pelo menos 20% de jovens. Aqui vai ter pelo menos 20% de negros ou indígenas. Para que essa diversidade... Agora, se você faz isso sem espírito ou sem ânima, você está gerando uma estrutura que pode se afastar, inclusive, do objetivo. Como a profissionalização, como a especialização, como a burocratização, então, entre aspas, né? A criação de burocracias estáveis a serviço. Então, eu acho que o dilema do PT hoje é, recuperando a política e a ideologia, recuperar as formas organizativas que fazem isso fluir. Então, sabendo que aquela classe trabalhadora e aqueles métodos de 40 anos atrás, do século passado, não são os que prevalecem hoje. Então você tem que inovar também na estrutura. Hoje a gente resolve a nossa vida por isso aqui, a gente se relaciona com isso aqui. O PT é um partido analógico no mundo digital. Ele não permite, por exemplo, não permite espaços virtuais de debate. Nós estamos investindo nisso. Por quê? Porque eu posso botar hoje, eu não posso fazer um encontro nacional de negros e negras por falta de dinheiro para pagar ônibus. Mas eu posso fazer uma reunião da negritude toda do PT por meio virtual. Por que eu não faço? Um webinar. Por que eu não... Um webinar sobre a juventude negra. Um webinar. Então, você está recuperando, por exemplo, formas de linguagem que nós tínhamos no começo do PT que você perdeu. Então, como é que nós vamos trazer a juventude se nós não debatemos os temas da juventude e quando debatemos numa linguagem que não é a linguagem da juventude? Então, por exemplo, tem muitos diretórios e sessões que estão investindo em slams para reunir jovens para discutir o que eles quiserem. Não a pauta do PT só, que o PT estabelece, a pauta do Congresso é isso, isso, isso. Por quê? Porque no começo nós fazíamos assim também, nós discutimos o preço do leite. Quantas lutas e quanta consciência se criou em pessoas, em Campinas, por exemplo, que foram discutir por que o preço do leite na periferia era um e no centro era outro. E houve todo um movimento contra a carestia nos bairros, nos anos 70, cujo único objetivo era discutir o preço do leite. Não tinha distribuição de leite como tem hoje, não tinha... Então, é esse distintivo da solidariedade, é um elemento fundamental. O que o PT diz para os desempregados hoje? A não ser, vote em mim que nós vamos gerar novamente empregos. Nos sindicatos eles ficam um período de carência, depois o sindicato só volta a se relacionar com ele quando ele for recontratado. Com a reforma trabalhista nós não temos mais vínculos formais de trabalho.
cara trabalha, está produzindo mais valia, mas ele nem sabe para quem, nem como, nem onde isso vai ser apropriado. Como é que você se relaciona com essas pessoas? Então, quando a gente fala da inovação na forma de fazer as coisas, de organizar o PT, nós temos que abrir espaço para isso. Por exemplo, nesse momento, não era o momento do movimento sindical refazer a discussão dos anos 70 e 80 de sindicatos classistas e não sindicatos por categoria? Como é que eu, que sou microempreendedor individual, eu vou me relacionar com o metalúrgico se eu vou ser contratado pela empresa metalúrgica para substituir o metalúrgico? Mas na hora do vamos ver, o sindicato metalúrgico, que era de 50 mil, sindicato dos professores, hoje você já está tendo contratação de pessoas pelo serviço público, que não são mais nem concursados, nem das formas tradicionais. Você está começando, a terceirização, a quarteirização até. Né? Então, como é que esse cara... Como é que você sindicaliza o cara do Uber? Né? Então, é evidente que esse mundo do trabalho novo tem que colocar novas questões. Porque, usando o teu conceito, que é o conceito mais largo de trabalhador, aqui ninguém vive do trabalho do outro, aqui todo mundo trabalha. Vive, né, do seu trabalho. Esse é o conceito amplo que nós adotamos para dizer Partido dos Trabalhadores. E alargamos isso para o pequeno, que muitas vezes tem tanta contra, tem um empregado, dois empregados, três empregados, né? Pela lógica, também trabalha junto com os outros. Mas esse conceito hoje ele é muito mais complexo do que quando a gente definiu o que era trabalhador nos anos. Né? Hoje você pega, ontem eu estava, por exemplo, com o pessoal da MS lá, do sindicato dos telefones. O cara é de uma empresa de telemarketing. Essa juventude vai numa empresa de call center fazer uma panfletagem para você ver com quem você conversa. Com ninguém. É uma juventude escolarizada, porque nós universalizamos o segundo grau, ampliamos as oportunidades do terceiro grau. Com um meio de consumo, chega com o seu celular, com o seu fone de ouvido, né? E passa por você como se não existisse. Então, e essa é a classe trabalhadora, né? Mas é um outro tipo de... Nós mesmos erramos no atacado quando a gente inventou esse conceito de nova classe média para explicar os trabalhadores que foram, que foram incluídos num nível superior de consumo. Um Brasil de classe média. Eu torcia na cadeira cada vez que a Dilma falava um negócio desse. Por quê? Porque isso é a negação do conceito de consciência de classe. Nós não estamos chamando essas pessoas para se relacionar com a gente. Nós estamos dizendo, vocês são algo novo. Se relaciona muito mais para o lado de lá, porque você vai querer crescer para o lado de lá, você vai querer ser um empreendedor, um patrão, do que você se reconhecer como um cara que vive do seu trabalho. O discurso da promoção social, né? Isso ocorreu. A então social. Essa coisa que nós temos que enfrentar... A classe que não era classe média passou a ser classe média, né? Promoção social. E na igreja teve isso também. E no sindicato teve isso também. Hoje, se você pega a SEBES, você não pega mais o mais pobre do bairro. Se você pega o sindicato, você não pega mais a base mais lascada dos trabalhadores. É isso que dá margem para igrejas pentecostais e outros grupos de Aliás, direita. com a ideia da teologia da prosperidade, por exemplo, né? Que seria promoção social e teologia da prosperidade. Pensa isso junto. Então, você deixa, né? Isso na mão, você deixa uma massa na mão da direita. Correto. Então, reorganizar a nossa relação com os pobres, mesmo que seja em ações de solidariedade, como nós já fizemos. Reorganizar a nossa relação com essa nossa classe trabalhadora. Reorganizar a nossa capacidade de diálogo. Por isso o Comitê Popular Lula Livre. É para ouvir. Para que é o abaixo-assinado? Você tem um pretexto para conversar. E um pretexto para você ter uma adesão, que não é de fazer greve, estourar, é uma negocinho. E aí eu fico com o telefone dele, e aí eu tenho uma possibilidade de mandar um zap para ele, e aí eu tenho condição de organizar uma conversa com ele. Então isso é reaprender a fazer algo que não é mais a inércia do aparelho de Estado que faz.
Porque o tipo de filiado que a gente tem hoje é o tipo de filiado diferente daquele das vacas gordas. Que o cara queria encostar em alguém que era amigo do vereador, que era do partido do deputado, que chegava no presidente, no ministro e tal. E você tinha toda uma rota de atração do PT por razões que não tinha nada a ver com o que eu vou fazer para doar minha vida por aquilo. Qual é a causa que está me fazendo me doar para um partido? Não, é qual é a causa que me leva a esse partido que vai me trazer uma... Né? Nem que seja um bottom de graça, que eu não precise mais roubar o bottom ou comprar. Alguém vai me pagar. Alguém vai pagar para eu ser desse partido. No começo não, era eu pagava. Todo filiado pagava por mês. Eu me lembro que a primeira vez que eu me elegi deputado, nós pagávamos 30% do bruto. 30% do bruto. Hoje o pessoal chia para pagar 10% do líquido descontado das pensões das muitas, ou dos muitos parceiros que tiveram. Né? E filiado não paga mais. E dirigente rateia para pagar. Né? É uma lógica. Alguém substituiu a gente no financiamento das coisas. Como alguém substituiu a gente na decisão política que se toma. Eu não sou mais sujeito. Não é mais um partido dos trabalhadores para a gente fazer política. É para a gente apoiar alguém bom que vai fazer política por nós. E que depois vai retribuir para a gente com boas coisas, ou que vai pagar a gente, que vai contratar a gente para ser assessor. Então, isso aqui, vamos dizer assim, esse momento de risco à democracia e de forte limitação da democracia institucionalizada, da democracia representativa, tem que fazer o PT recuperar o que de mais importante tem na democracia participativa. É fazer consultas, é fazer plebiscitos, é referendar discussões da direção, é fazer isso de forma virtual para que o cara que não possa vir para uma reunião possa acompanhar o debate, é fazer curso, né, onde ele possa estar longe, é fazer consulta digital onde o cara pode votar e a gente saber o que as pessoas estão pensando. É incorporar outro tipo de relação com a base militante, com a base filiada e com a base social, para usar o conceito que foi usado aqui de alargamento, né? Porque nem todo mundo que simpatiza e que se move pelo PT é filiado ao PT. E eles têm que participar também das decisões e das formas organizativas que adotadas. Ok? Já fui cortado aqui pela repressão militar.